A partir de agora, Estúdio Livre. Estúdio Livre. Muito bem, começando mais uma edição do nosso podcast Estúdio Livre. Isso mesmo, seu Estúdio Livre é um podcast do Acre para o mundo que aborda diversos assuntos relacionados à vida, comportamento e, lógico, também sobre psicologia. E hoje vamos falar um pouquinho sobre exatamente algo muito importante para nós da psicologia, que é a famosa psicoterapia. Para que serve, como é, para que você possa entender o objetivo dessa prática, quais são os benefícios, se você precisa buscar ajuda psicoterápica, enfim. Tem um objetivo de desmistificar um pouco essa área de atuação dos profissionais da psicologia, bem como também te ajudar a entender melhor que é uma ferramenta muito importante, principalmente para ajudar no reequilíbrio, na busca da sua saúde mental, ok? Estúdio Livre. Estúdio Livre. E para falar um pouquinho sobre a psicoterapia, eu convidei aqui a psicóloga clínica Daniele Alba, que atua em consultório particular e tem experiência como psicoterapeuta e vai ajudar a gente a entender um pouquinho, ajudar você a entender um pouquinho como que nós, psicoterapeutas, atuamos e quais são as dúvidas que podem surgir. Bom, a gente vai tentar trazer aqui algumas dúvidas. Lógico, não vai dar para responder completamente, mas fica aberto para que futuramente você possa mandar aí sua sugestão, mandar suas perguntas para um outro episódio, onde a gente pode estender um pouquinho esse bate-papo sobre psicoterapia. Primeiramente, Daniele, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Muito obrigada, eu que agradeço, essa oportunidade aqui da gente falar um pouquinho de psicologia, de psicoterapia, especialmente nesse momento que eu acho que é tão importante a gente discutir sobre a psicoterapia, esse apoio que a psicoterapia pode nos fornecer, nós que estamos atravessando agora uma pandemia, acho que nunca vimos tantas pessoas enlutadas, nunca atendemos em consultório tantos enlutados, tantas perdas recentes, frequentes, e aí nesse momento nós podemos contar com as ferramentas e com o apoio da psicoterapia, Uhum. E você falou uma coisa que eu acho que já é importante a gente ressaltar e já de cara abordar, porque infelizmente, apesar das pessoas estarem sendo forçadas, obviamente ninguém busca isso, mas forçadas a viver uma experiência de luto diferente. Ou seja, muitas pessoas não conseguem experimentar o luto porque a forma como a pandemia separa as pessoas é muito violenta e radical. Então, são enterros que são feitos de forma muito rápida em função da contaminação, então as pessoas não têm tempo de realizar aquelas cerimônias tradicionais, como o velório, e isso também acaba se agravando no estado psíquico dessa pessoa que está vivenciando esse luto, hein, Daniele? Exatamente, nós sabemos a importância que tem para nós como civilização, desde os tempos mais remotos, mais antigos aí, essa questão da cerimônia, do sepultamento, e a gente sabe que cada país, aí, cada localidade vai ter as suas tradições, que variam muito, mas que é muito importante até para nos dar o tempo de despedida daquela pessoa, para assimilar aquele momento, aquela partida, e como você disse, realmente isso não está sendo possível agora. Então, imagina como você perder uma pessoa ali de forma brusca, para uma doença tão agressiva e que muitos dizem que é assim uma roleta russa, porque ninguém sabe, ninguém consegue prever muito como vai se comportar, como vai funcionar no organismo de cada um. E aí nós temos que tolerar essas incertezas e no fim ainda isso, esse enterro, essa separação de uma forma tão dolorosa, tão fria, Sim. Bom, antes da gente adentrar de fato sobre conceitos básicos do que seja psicoterapia, porque
tem muitos estudantes de psicologia que estão acompanhando a gente, que acompanham aqui o podcast desde o anterior, que era o Diário Psi. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, para que quem está ouvindo, te ouvindo pela primeira vez, quem ainda não assistiu nenhuma live sua, conhecer um pouquinho sobre você, sobre o porquê da psicologia, o porquê de se tornar psicoterapeuta. Então, eu me formei, sou formada há pouco mais de 4 anos, né? Me formei na Uninorte e inicialmente eu comecei a atender no consultório de um amigo que foi até meu professor na universidade e que tinha um consultório e ele me cedeu a oportunidade lá de trabalhar com ele, né? Então foi assim que eu comecei, já recém-formada, já comecei a atender lá nesse consultório dele. E aí tive meus primeiros pacientes, inicialmente eu trabalhava como psicoterapeuta infantil. Então, os meus estágios na graduação todos tinham sido nessa área. Eu tinha feito alguns estágios voluntários também, em instituições públicas, né, com crianças vítimas de violência. Então, assim, me apaixonei por essa área, por esse aspecto aí da clínica, né, que são as crianças, que é a clínica infantil. E para quem não sabe, a minha abordagem é a psicanálise, a abordagem psicodinâmica, né, mais precisamente, que não é aquela psicanálise tão tradicional, né, como a gente vê lá do Freud, do Divan, mas ela é uma abordagem já mais contextualizada agora com a realidade, né. E então inicialmente foi com crianças, e aí logo depois, acho que eu fiquei 1 ano mais ou menos lá nesse consultório com ele, e aí parti para iniciativa, para a grande aventura de empreender, que empreender no Brasil é uma aventura, né. Fui apoiada pelo meu marido na época, e aí juntos nós construímos o consultório e comecei atendendo crianças. Hoje eu já não estou atendendo crianças mais, por incrível que pareça, mudou assim, total. E eu comecei a receber uma demanda muito grande de adultos e adolescentes. Era uma clínica que eu achava que não ia me identificar muito enquanto eu estava na faculdade, me identificava mais com o infantil, mas com a prática as coisas mudam, né? Uma coisa é quando a gente está na faculdade, a outra é quando você vem para a prática mesmo, para o consultório, né, para o atendimento. E comecei a me encantar com essa clínica adulta, e hoje eu atendo adolescentes e adultos. Estúdio Livre. Então, além disso, além de ser psicóloga, psicoterapeuta, você também é empreendedora, e eu acho muito importante você falar sobre isso, porque, infelizmente, é um tema que não se fala muito, principalmente na graduação, mas que eu já trouxe esse tema em outros podcasts, inclusive com a Tatiana lá da Psicoclin, em relação à falta de uma disciplina que possa nos ajudar a enxergar o mercado, né? Eu acho interessante trazer essas experiências para que as pessoas que estão buscando atuar nessa área possam entender. Quando se pensa em consultório e clínica, estamos falando também de empreendimento. É necessário também, Daniela, ter coragem para fazer esse investimento, porque é um outro aprendizado também, né? Exatamente, é como você disse, a gente sente muita falta quando a gente vem aqui para o mundo real, né? Quando a gente sai ali da graduação, daquelas paredes da universidade, e ali a gente aprende muito a teoria, as técnicas, né? O que é, claro, fundamental, mas falta mesmo uma matéria assim voltada para o mercado de trabalho, né? Aí quando você cai aqui fora, né, no mercado de trabalho, e se você vai para essa área, se você não vai fazer um concurso, né, e tal, se você vai empreender, você se vê assim precisando correr atrás por si só, né? Porque na faculdade nós não aprendemos como gerenciar. Eu, no caso, tenho uma outra formação que é a administração de empresas. Então, antes de eu fazer psicologia, eu já era formada em administração. Então, isso me ajudou um pouquinho, né? Claro que a gente traz uma bagagem, mas eu contei também muito assim com as redes sociais, com a internet, sabe? Fui pesquisar como é que era, fui pesquisar as normativas, como que faz para abrir um consultório, estudar marketing. Hoje a gente vê os psicólogos estudando muito marketing, né? E aí me deparei com essa condição de, não só como psicóloga, mas assim, ter que ser empreendedora, ter que ser a gestora do consultório, da clínica, né? E ter que atuar em muitas frentes. Coisa que na graduação a gente nem pensa, né, muitas vezes. Mas que às vezes a gente se vê dando conta, né? Quando a gente vem para essa realidade, a gente se vê dando conta.
mas realmente requer muito da gente mesmo, de ir atrás, de estudar, de pesquisar, de fazer cursos de marketing, de aprender como você levar para as pessoas o conhecimento da psicologia, porque uma coisa é aquele conhecimento lá dos livros, uma coisa são aqueles teóricos que as pessoas sabem só o nome, e outra coisa é você trazer isso para a sociedade e mostrar para as pessoas que aquilo pode ajudar de alguma forma, né? Que esses caras que falaram sobre essas teorias pra gente, Freud, Skinner, tantos outros, eles estão mortos, mas que o que eles falaram faz muito sentido ainda hoje, né? Que ainda é uma resposta para a sociedade, sobretudo nesse momento. Então, acho que esse é o nosso papel, de fazer essa transição, sabe? De pegar todo esse tesouro que a gente recebeu lá e conseguir digerir e colocar para as pessoas, sei lá, nas redes sociais, no Instagram, Facebook, seja onde for, colocar de uma forma que elas consigam compreender, que seja acessível, né? Que tenha uma linguagem interessante. E aí entra, assim, toda uma flexibilidade, uma criatividade, né? Sim, até porque é preciso também você, estudante, até docente também, precisa entender que a psicologia é uma ciência e profissão muito rica e não pode ficar restrita apenas aos bancos acadêmicos, aos artigos acadêmicos. Precisa estar disponível para a sociedade, para ajudar a sociedade de uma maneira muito prática. E a psicologia tem essa possibilidade de adaptar-se às realidades e poder auxiliar mais pessoas. Mas a psicologia em si não faz isso sozinha, depende de cada profissional buscar um meio de fazer essa propagação. Então, nós temos esse compromisso, eu acho que social também, com a psicologia, com as pessoas que precisam de auxílio direto ou indireto, que esses canais podem oferecer. Você está ouvindo o Estúdio Livre. Estúdio Livre. Existe uma confusão também quando se fala, não é bem uma confusão, eu vou falar da minha perspectiva. Eu prefiro, quando se trata de terapia psicológica, usar sempre o termo tradicional psicoterapia. Mas, muito comumente, a gente ouve terapia, né? Terapia, psicoterapia, enfim. São a mesma coisa, tem diferença? Então, realmente a gente usa muito isso, terapia, né? Acho que ficou mais difundido esse termo e, na verdade, terapia é tudo aquilo que vem promover ali uma terapêutica, né? Que tem técnicas, que tem uma ação de cuidado na vida de alguém, né? Então, nós temos aí o fisioterapeuta, né? O psicoterapeuta. Então, todos fazem terapia. O fisioterapeuta faz uma terapia. O psicólogo faz uma terapia, só que a terapia do psicólogo, então, é a psicoterapia, né? Então, especificando. Mas é muito comum que a gente use mesmo isso, principalmente nas redes sociais, o termo terapia. Que ficou até mais comum, né, de associarem a terapia com a terapia psicológica. Então, geralmente, quando você faz terapia, então já fica subentendido que se trata de terapia psicológica. Mas é bom a gente especificar isso para que as pessoas possam entender que, na prática do psicólogo, da psicóloga clínica, a psicoterapia é uma prática específica dessa área de atuação. Mas, para quem tem dúvida ainda, Daniele, fala pra gente o que é essa tal psicoterapia que gera tanta dúvida, parece algo tão misterioso. Pois é, realmente, muita gente me pergunta, mas como é, né? Acho que nós psicoterapeutas, nós psicólogos, recebemos sempre essas perguntas, né? Como é que é essa terapia e tal, porque as pessoas veem o que a gente posta e aí se interessam e vêm perguntar, mas como é que funciona? E a gente vai passar essas informações, né? Então, assim, a psicoterapia ela é uma prática de autocuidado, né? De autoconhecimento. Eu gosto muito de ver a psicoterapia mais pelo prisma da prevenção, embora não seja só a prevenção, é claro que envolve também o cuidado, né, como um todo, mas eu gosto muito de ver desse prisma da prevenção, ou seja, a pessoa fazer terapia para o seu autoconhecimento, para o seu autodesenvolvimento, né, para se desenvolver como pessoa, para prevenir. Então você não busca a psicoterapia só quando você tem um transtorno instalado, só quando você tem um conflito interpessoal, né? Um problema lá no seu trabalho, ou um problema em casa,
ou uma depressão, uma ansiedade, não é preciso que você espere, né? A gente sempre fala isso, olha, não espera as coisas piorarem para procurar psicoterapia. Então a psicoterapia ela também serve muito, e eu tenho procurado trabalhar isso nas minhas redes sociais, é esse viés do desenvolvimento, né? Vamos usar a psicoterapia para nos desenvolvermos como pessoas, né? Então eu acho muito interessante, eu sigo a abordagem da psicanálise winnicottiana, e o Winnicott ele sempre, toda a obra dele foi em cima desse olhar, né? Esse olhar da prevenção, do desenvolvimento emocional. Então ele trabalhou muito com esse conceito de desenvolvimento emocional. A psicoterapia ela vem trabalhar isso na gente, como fazer a regulação das emoções, né? Como eu reconhecer essas emoções, como eu vou expressar essas emoções, como eu vou ter uma melhor assertividade, como eu posso lidar com as pessoas, né? Aprender a dizer não, aprender a colocar limites. Então tudo isso aí envolve a psicoterapia, que não só o tratamento de transtornos mentais. Eu acho muito interessante. Sim, e você falou sobre as emoções, é algo que está bastante em voga atualmente, porque as crianças hoje, principalmente na educação, busca-se auxiliar as crianças a reconhecerem as suas emoções, como se só as crianças precisassem aprender sobre emoções. Então, temos experiências e vemos exemplos de pessoas que passaram uma vida tendo suas emoções reprimidas e não tiveram um treinamento para reconhecer as suas emoções, e hoje sofrem justamente por não entenderem que aquilo que estão sentindo pode ser algo que lhe traz prejuízo, ou habilidades que essa pessoa possa ter, que ele pode expressar. A psicoterapia também, de um modo geral, ela vai auxiliar a pessoa a identificar essas emoções, hein? Com certeza, sabe, Arif, essa tua fala ela veio bem em cima de uma reflexão que eu tive ontem nesse sentido, porque eu pensava assim, que quando a gente fala de desenvolvimento emocional, as pessoas pensam logo no desenvolvimento emocional infantil, né? Nesse desenvolvimento da criança. Tanto é que se você for lá na internet, digita lá desenvolvimento emocional, sempre vai trazer isso de um olhar do desenvolvimento humano, né, do desenvolvimento das emoções na criança. Então, como trabalhar isso com as crianças? Mas é bem isso que você falou, né? Muitas vezes nós somos adultos, mas a gente tem essa área aí muito atrofiada, muito pouco desenvolvida, né? Então, o trabalhar o desenvolvimento emocional não se refere só a crianças. A gente precisa fazer isso ao longo de toda a nossa vida, né? Porque nós somos seres dinâmicos. Então, olha essa situação mesmo que a gente está passando, né? Desse isolamento social, algo que talvez a gente nunca pensou antes, nunca imaginou, e olha, assim, a gente está tendo que se adaptar, né? Tá tendo que aprender a ficar mais sozinho, a lidar mais com a gente, a se entender, né? A conseguir fazer essa regulação emocional. Então, olha como está sendo recrutado e requisitado da gente nesse momento de pandemia essas habilidades. Então, a terapia realmente ela vai atuar muito nisso, no reconhecimento dessas emoções, na expressão dessas emoções. E muitas vezes no consultório a gente vê, como você disse, pacientes adultos, mas que às vezes não sabe expressar, não sabe nem reconhecer o que está sentindo, né? Não sabe nomear, olha, eu tô com raiva, então eu tô triste. Muitas vezes a pessoa não sabe. E a terapia é muito importante para isso também, né? Porque a partir disso, isso é uma base. A partir disso, desse meu reconhecimento das minhas emoções, de saber como eu funciono, eu posso me relacionar melhor com as pessoas também. Estúdio Livre. Com base nisso que a gente falou, a gente conseguiu trazer um pouquinho sobre a serventia da psicoterapia para quem tem dúvida, né? Você já trouxe aí algumas informações interessantes que servem para a pessoa poder compreender se aquilo serve para ela. Lembrando que a psicoterapia, ela se expandiu além do consultório físico, das quatro paredes, né? Nós temos outras formas de atuação, mas algo que, justamente com a pandemia, que cresceu muito, foi o atendimento online, ou atendimento por meios tecnológicos, como o nosso conselho coloca. É algo que veio para ficar e é um aliado muito importante nessa fase, não é, Daniele? Exatamente, nossa, isso foi algo maravilhoso que aconteceu, né?
a expansão dessas fronteiras. Eu mesmo tenho pacientes até em outros países, né, atendo online pacientes até da Inglaterra, de outros estados, né, da região sul do Brasil, sudeste, e estamos aqui, né, no Acre, então não estamos tão isolados assim, né. É muito importante que a gente possa oferecer esse atendimento, que a gente possa estender o nosso trabalho, né, para que outras pessoas de outros cantos do Brasil e do mundo possam conhecer também o nosso trabalho e fazer uso disso, né. Eu me sinto, assim, muito, muito útil e muito realizada de poder fazer isso, sabe, de ter essa procura de outras pessoas de outros cantinhos do país e do mundo, né, podendo fazer uso disso, e ainda mais agora nesse momento, né, sobretudo agora nesse momento onde muita gente realmente está com medo de sair de casa, nós temos aí os lockdowns, né, onde as pessoas realmente não podem estar circulando. Então eu acho que é uma opção muito válida. Nós sabemos que a psicoterapia online, ela segue os mesmos princípios éticos, né, segue também as mesmas normas, as mesmas técnicas, o mesmo tempo de duração de uma sessão normal, o mesmo rigor científico. A única diferença é que vai estar cada um ali na sua casa, né? Mas ela tem também resultados comprovados, e esse alcance aí das pessoas é muito importante. Eu já atendi pacientes que, se não fosse pelo online, nunca teriam a possibilidade, porque às vezes são pessoas até de cidades assim muito isoladas, locais muito isolados, onde não tem lá na cidadezinha da pessoa um psicólogo, e a pessoa começa a fazer online, começa a se tratar, começa a melhorar, né? Então realmente o online assim expandiu mesmo as fronteiras. Que beleza. E qualquer pessoa pode fazer psicoterapia? Qualquer pessoa, como eu disse, desde que queira, né? Eu acho assim, é preciso ter o desejo. Muitas vezes nós recebemos no consultório pessoas que vêm e que sim, têm uma curiosidade, querem saber como funciona, mas às vezes tem aquela curiosidade, mas não tem aquele desejo ali profundo, né? Em psicanálise nós dizemos que a pessoa tem que ter um desejo, né? Porque a gente sabe que a terapia não é fácil, gente, a terapia não é assim uma massagem gostosa, né, que a gente recebe. Muitas vezes vai doer, muitas vezes vai incomodar. Nós que somos psicólogos, Arif, nós fazemos também nosso acompanhamento, né? Sim. Eu também tenho um psicólogo que me ouve, que cuida, né, das minhas demandas. Então a gente sabe que nem sempre é assim gostoso. Vai ter dia que vai ser difícil, a gente vai ouvir coisa que a gente não quer ouvir, mas que tudo é necessário, faz parte desse processo de crescimento, né? Então, para isso é preciso que tenha um desejo genuíno. Acho que se a pessoa tiver mesmo esse desejo, é o que basta, é o suficiente. Eu já fiz uma analogia com o exercício físico. Quem gosta de malhar para ganhar músculo e faz aquele exercício mais puxado, tipo um crossfit, as fibras musculares, naturalmente elas vão se rompendo, e aí aquelas fibras vão se reconstituindo e vão ficando mais fortes. Às vezes, a depender da situação, não é exatamente assim, gente. É apenas uma analogia, tá? Mas mais ou menos assim. É como se a gente fosse... alguns esquemas, algumas estruturas vão sendo desfeitas, quebradas para serem refeitas e remodeladas, e assim a gente vai construindo algo novo. É apenas uma analogia, mas que eu acho que combina também, dá para fazer essa comparação em relação, né, ao exercício físico e à psicoterapia. Exatamente. Então a gente sabe que ali no momento que você tá eu que faço exercícios físicos, sei, né, também como é no momento que você tá malhando ali, às vezes incomoda, aquilo dói, né? Depois você vai para casa dolorido, meio travado ali, mas você vai vendo o resultado, e o resultado vai te animando, né? Você vai ficando motivado. Então a terapia também vai ter dia que vai doer, que vai te incomodar, que você vai ter ódio do seu terapeuta, que você não vai querer voltar nunca mais naquele consultório ou no atendimento online. Você vai às vezes levar para o pessoal, mas aí você vai parar, vai refletir, vai entender que é assim mesmo. Né? Se o psicólogo falar só aquilo que você quer ouvir, você não avança, né? Você não evolui. Uma coisa que gera também curiosidade por parte até mesmo de clientes é como chegar ao ponto de se tornar psicoterapeuta, mas essa dúvida que eu trago para você
principalmente para a pessoa que está estudando psicologia e deseja se tornar psicoterapeuta. Como se tornar, então, psicoterapeuta, Daniele? Pois primeiramente a graduação, né? Como você disse, a pessoa já está estudando, já está fazendo a sua graduação. E aí, Arif, eu acho que é uma estrada longa de muito estudo, né? Não é algo assim que você vai pensar, vou me formar, pronto, vou atender, vou ganhar ali, né? O meu dinheiro e pronto. Não, é algo que é uma vida assim de dedicação. Você vai ter que estar sempre estudando, se especializando, né? Fazendo aí pós-graduação, de repente se você quiser mestrado, doutorado, mas o importante é que continue sempre na pesquisa, né? Sempre estudando, desenvolvendo. E aí depende da abordagem também, eu acho, né? No meu caso, que é a psicanálise, a gente tem um tipo de formação específica, que é você fazer a análise, né? Você precisa fazer análise, você precisa fazer a sua formação numa sociedade, né? Especializada ali, credenciada, e você precisa da prática. Então é o famoso tripé, né? Que é análise pessoal, os estudos da teoria e também a sua prática. Esse tripé é o que forma um analista, para quem quer ser psicanalista, né? E aí acho que varia também conforme as outras abordagens, mas o que eu vejo em comum é isso, é muito estudo, muita dedicação, muito investimento em material, em livros, e esse cuidado mesmo, saber, né? Sair já da formação sabendo que você vai precisar estar sempre ali se atualizando. Uhum. Estúdio Livre. Estúdio Livre. E para quem está buscando um profissional de psicologia para começar uma psicoterapia, a questão da abordagem para o cliente, de um modo geral, ela é importante? Depende do que ele quer? Como é que você enxerga essa questão? Olha, eu enxergo assim, que não é primordial ali, né? A menos que realmente a pessoa já tenha um conhecimento de um pouquinho de cada abordagem e ela priorize, né? De repente ela me diga, não, eu prefiro a psicanálise, porque eu já li, já me identifiquei, então eu prefiro. Mas, no geral, eu acho que todo psicólogo, ele já sai da graduação capacitado, né? A lidar com as mais diferentes demandas. E aí cada um vai lidar, claro, dentro do seu escopo ali, dentro do seu arcabouço teórico, né? Daquilo que ele se especializou, daquilo que ele estudou na faculdade, que ele fez seus estágios, que ele fez sua prática. Então, mas no geral, todo psicólogo está preparado sim para lidar com demandas e, assim, quando não está, o correto é encaminhar, né? Então, a gente sabe que cada abordagem tem suas limitações. A psicanálise eu sei que tem as limitações, então quando eu vejo que de repente é um paciente que poderia ser melhor atendido pela TCC, aí eu posso encaminhar para um colega também, né? Eu não vou ficar ali tentando fazer algo que eu não tenho especialização para tal. E aí acho muito legal também a gente não tentar abraçar o mundo, assim, a gente pensar no paciente, no cliente, né? Nesse momento, não, essa pessoa vai ser melhor atendida com as técnicas da TCC. Essa pessoa tem o perfil da TCC, então encaminha para uma colega, para um colega, e assim vai, né? Perfeito. Bom, tem duas questões aqui que eu gostaria que você respondesse, conforme, obviamente, a sua experiência, porque cada profissional tem a sua experiência, mas diante de tudo que a gente está vivenciando e também com a sua prática profissional, primeiramente eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os desafios da psicoterapia, de atuar como psicoterapeuta. E a próxima questão vem depois. Mas primeiro vamos para uma questão um pouquinho mais árdua. Depois tem uma mais leve. Vamos lá. Bom, é como você disse, cada profissional de repente vai ver ali, vai ter os seus desafios, né? Vai enxergar algo como um desafio e talvez outras coisas já não sejam um desafio, mas eu vejo essa questão mesmo que a gente estava falando, né, do empreender. Eu vejo isso como um desafio, né, para nós profissionais, de você se colocar no mercado, de você conseguir ter ali uma identidade como profissional. A gente sabe que isso é muito importante, né, não ser influenciado muitas vezes, eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual o profissional tal. Então não, você que é estudante, que está aí na sua graduação e que pretende ser psicoterapeuta,
pensar nisso, né? Não, eu preciso construir a minha identidade profissional, né? Como psicólogo, como terapeuta. Então, você tem o seu jeitinho de atender, você tem o seu jeito de lidar com as pessoas. Acho que é muito importante isso, a gente imprimir essa marca, né? Mas eu vejo como um desafio, e essa questão, sim, é um desafio da nossa atuação, né? O mercado de trabalho mesmo. E uma questão mais leve, obviamente, as alegrias de ser psicoterapeuta, atender pessoas, auxiliar pessoas no seu desenvolvimento. Essa é a parte melhor que tem, né? Com certeza. É muito bom a gente poder ver a mudança, né, na vida das pessoas. Olha, eu recebo frequentemente, é uma coisa que me alegra muito, eu recebo frequentemente mensagens de pacientes ou ex-pacientes, né, que já fizeram terapia durante um tempo e que às vezes se formaram na faculdade. Muitas vezes a pessoa vem para a terapia porque não consegue concluir a graduação. E aí, semana passada mesmo recebi, a paciente mandou a foto dela com a beca e tudo, se formando, e me mandou, olha que bom, obrigada, você faz parte disso, dessa minha conquista, consegui me formar. Então assim, meu Deus, pra gente é muita, muita alegria, sabe? Saber que você pôde contribuir com algo que era ali uma dificuldade, né? Algo que se estava no caminho da pessoa, que ela não conseguia ultrapassar, mas que você via potencial nela. Você sabia que tinha potencial ali, mas ela não conseguia transpor aquela barreira. E você poder ajudar essa pessoa, né? E não só em termos de conquistas, assim, de se formar, mas mesmo uma pessoa que de repente tinha um transtorno e que não consegue conviver bem com isso, né? Porque a gente sabe que terapia, a gente não fala em cura. Psicoterapia a gente não fala em cura, mas a gente fala em melhorias, né? Em progresso, em avanço, em conseguir viver bem com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Então, muitas vezes um paciente depressivo, cliente depressivo, ele vem e aí consegue lidar com aquilo, né? Aprende as técnicas, aprende a se autoconhecer, adquire uma independência, que esse é o objetivo de todo psicólogo, né? De todo terapeuta, tornar o seu paciente alguém independente, que possa sair ali do consultório e consiga aplicar aquelas técnicas na vida dele, consiga fazer a autogestão, né, das emoções. Então, acho que essa independência aí é algo que me deixa muito feliz. Eu trabalho para que os meus pacientes sejam independentes de mim, para que eles vão e saiam bem, né? Muito bem. Daniele, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Gostei demais das suas informações, da sua experiência como psicoterapeuta. E já fica aberto aqui para um futuro bate-papo, para a gente estender para assuntos mais específicos que envolvam a nossa atuação enquanto psicólogos e psicólogas clínicas. Muito obrigado, desejo para você muito sucesso nessa empreitada de empreendedora, antes também, e como profissional da psicologia. Parabéns por seu trabalho, também te acompanho nas redes sociais, e é um trabalho muito bem elaborado, muito bonito, e muito sucesso sempre, viu? Eu que agradeço essa oportunidade, né, da gente poder conversar um pouquinho. Também te acompanho lá nas redes, estou sempre de olho nos posts, né? Muito bom, também admiro muito seu trabalho e muito obrigada por essa oportunidade aqui da gente levar um pouquinho de informação, né? Tendo as próximas aí, os próximos temas, eu tô dentro, pode me chamar. Maravilha. Muito obrigado. Bom, conversei aqui com a psicóloga clínica Daniele Alba, que falou um pouquinho sobre sua carreira, como é atuar como psicoterapeuta, as alegrias e os desafios da profissão. Muito obrigado por sua audiência. Na próxima semana tem mais podcast Estúdio Livre, com mais um tema instigante, interessante, sempre aberto também para as suas sugestões de temas. Fique à vontade, mande seu recado, a gente está aberto para que você possa também sugerir, tá ok? Obrigado pela sua sintonia em qualquer plataforma, que seja aí pelos aplicativos de música, que seja pelas plataformas de podcast. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Estúdio Livre.